Olá, quem lhes fala é o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O endereço do site está aqui, ó, no alto da nossa videoaula, perfeito? E você poderá acessá-lo, né, na descrição dessa videoaula, perfeito? Lá no finalzinho da videoaula, lá embaixo, na descrição, você basta clicar que você terá então acesso ao nosso site matematicamuitofácil.com. O nosso site ele é focado, ele é especializado no ensino fundamental. Então, todo o conteúdo do ensino fundamental está lá completíssimo. Aritmética, álgebra, geometria e análise. Teorias completas, muitos exercícios propostos e muitos exercícios resolvidos. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, né, para uma escola técnica, uma escola militar, para um concurso público, gente, a dica está dada. E tem um detalhe fundamental, o nosso site é totalmente gratuito. São mais de 350 páginas num conteúdo completíssimo e gratuito, 0800 do início ao fim. Não deixa de visitar o nosso site. Eu tenho a certeza que você vai ter muita coisa boa, legal para você aprender, estudar, né, recordar. Vale a pena, não deixa de visitar o nosso site. Eu garanto que vale a pena. Perfeito, gente? Vamos lá? Vamos trabalhar então, gente? Enem, né? Uma questãozinha do Enem. Aqui ficou aqui notação científica, deixa eu emendar para não ficar errado, né? Porque senão fica, né? Eu vou colocar aqui um nomezinho, né? Porque para não ficar anotação científica, que era da questão anterior, tá certo? Então essa questão é uma questão de geometria analítica, pode ser? Falta só o azinho aqui nela, tá bom? Geometria analítica, tá certo? Então, gente, olha só, vamos trabalhar essa questão. Diz assim, ó, para o modelo de um troféu foi escolhido um poliedro P, obtido a partir de cortes nos vértices de um cubo. Com um corte plano em cada um dos cantos do cubo, retira-se o canto, que é um tetraedro de arestas menores do que a metade da aresta do cubo, tá certo? Cada face do poliedro P, então, é pintada usando uma cor distinta das demais. Com base nas informações, qual é a quantidade de cores que serão utilizadas na pintura das faces do troféu? Aí vem 5 itens, né? Um deles vai ser verdadeiro. Gente, a questão é bem simples, bem fácil, é só a gente ter um pouco de perspicácia. Eu não vou usar fórmula, não vou usar nada, nem mesmo os conteúdos básicos que a gente tem de geometria analítica. O que eu vou pensar é o seguinte, vamos pegar um cubo, né? Foi a partir de um cubo que nós trabalhamos, tá certo? Olha só, gente, o cubo a gente sabe que é formado de quê? Vamos lembrar um pouquinho do cubo, né? É um quadrado, né? Aqui, é um quadrado. Tem um quadrado aqui, quer dizer, é uma caixa de sapato, onde tudo é quadrado. Tá certo, gente? Para ficar mais simples. Esse é o cubo, não é isso? Quer dizer, eu peguei esse quadradinho aqui, ó. Imagina se eu pego esse quadrado amarelo e levo lá para o final, né? Esse volume ocupado me gera, então, um cubo, tá certo? Onde todas as arestas são iguais, ou seja, essa aqui, ó, a altura é igual ao comprimento, é igual à largura, tá certo? Isso é um cubo, tá claro? O que ele faz é o seguinte, vamos lembrar aqui, o cubo, ele tem um total de 6 faces, né? Vamos contar, 1, 2, 3 do outro lado e lá atrás, 4. Em cima 5, lá embaixo 6. São 6 faces, perfeito? E ele tem 8 vértices, né? Olha aqui, um vértice daqui, esse biquinho, esse cantinho. 1, 2, 3, 4, que eu já tirei, 5, 6, 7, 8. Perfeito? E a gente vai ver o seguinte. Eu vou tirar esse cantinho, né? Quer dizer, imagina, vou dar um exemplo para vocês melhor. Imagina uma barra de queijo, um pedaço de queijo, né? Ou de doce de leite, né? Se você tirar, o queijo é mais fácil que é macio, né? Então é mais fácil. Tira com a faca assim o cantinho. Você concorda que vai ficar uma face, vai aparecer uma face, como eu fiz aqui. Imagina que isso aqui fosse um queijo, né? Olha só, eu tirei o biquinho, para não ficar essa pontinha, né? Eu tirei o biquinho. O que sai é um tetraedro, né? Olha só, eu tirei o biquinho, né? Então vai ter, ó, esse ladinho aqui, essa arestinha aqui, lá atrás e o tampo, né? Essa parte ficou aparecendo aqui. Então, olha o que acontece. Em cada um desses cantinhos, que são um total de 8, eu vou criar o quê? Uma nova face, ó, como eu já criei aqui, tá certo? Ó, a gente sabe que o cubo, né, ele tem um total de 6 faces, mas com esses 8 vértices, em cada um deles eu vou criar uma nova face, né? Esse cortezinho que eu fiz cria uma nova face, tá certo? Então eu tenho o seguinte, ó, 8 vértices, 8 faces. As 6 faces originais do cubo. Então eu vou ter as 6 originais, mais os 8 cubinhos, né? Mais os 8 pedacinhos, os 8 cantinhos que eu tirei, essas novas faces, né? Eu teria um total de 6, original do cubo, mais esses 8 dos 8 cantinhos dos 8 vértices. 6 mais 8, 14.
São 14 faces que eu vou ter na minha nova figura e vou pintar cada uma com uma cor diferente. Vou usar então 14 cores diferentes. Tá certo então, gente? Vamos lá? Vamos só ler a explicação? O cubo tem 6 faces e 8 vértices. Se eu faceto, quer dizer, transformo em face cada vértice, passaria a ter 8 novas faces, e com as 6 faces originais do cubo, passaria a ter 6 mais 8, 14 faces, são 14 cores distintas, e a nossa resposta certa está na letra C. Olha lá, 14, são 14 novas. Novas não, passa a ser um total de 14 faces. Tá bom, gente? Vamos lembrar qual é? Todas as do cubo, que são 6, mais as 8 dos 8 cantinhos, os 4 de cima e os 4 de baixo. Dá um total de 6 mais 8, 14 faces. Resposta certa, letra C. Não é uma questão difícil, é uma questão que a gente olha, né, já analisa, tá perfeito? Eu acho que isso é um grande trunfo do Enem, de fazer com que o aluno raciocine, de que o aluno pense, né? E tem um detalhe no Enem, às vezes as pessoas falam assim, que o Enem é muito fácil, né? É uma prova muito fácil. Eu acredito que ela seja fácil, mas a gente tem que pensar o seguinte: primeiro, o Enem é genérico, ele serve para todas as carreiras possíveis. Então, quem vai ser um advogado, quem vai ser um literato, né, digamos assim, quem vai ser um diplomata, né, ele vai fazer a mesma prova de quem vai ser engenheiro, ou vai ser médico, né, ou vai ser advogado, perfeito? Ou vai ser dentista, perfeito? Ou seja, áreas tecnológicas, a área biomédica e a área humana está toda englobada. Então o Enem precisa englobar esse povo todo. Eu não posso ter uma prova por exemplo, de português dificílima, né? Quando eu vou ter gente que não vai usar tanto português na sua carreira, né? Na carreira seguinte. Então o Enem é genérico, ele tem que ser uma prova mais abrangente. E tem outro detalhe, né? E o Enem é nacional, então a gente tem que lembrar que em alguns estados brasileiros o ensino é um pouco inferior a outros estados. Né? A gente sabe que o Sudeste e Sul tem um nível de ensino um pouco mais elevado que, por exemplo, o Norte e o Nordeste. Né? Então a gente tem que fazer uma coisa que abranja todo mundo, a gente não pode particularizar. Então eu acho que o Enem, gente, é fantástico. E digo mais, o Enem está ensinando a todos nós, professores, como aplicar uma prova. De que maneira a gente tem que passar a reencarar, reinventar as matérias que a gente ensina. O importante é raciocinar, é pensar, do que ficar com essa decorebazinha de conteúdos que realmente já não dá mais, né, gente? Então o Enem, eu acho que ele está focando muito bem a sua prova. A prova do Enem, para mim, é impecável. É sempre uma prova contextualizada, muito bem contextualizada. Por exemplo, aqui, ele conta toda uma história, né, de um troféu e tal. Quer dizer, ele cria um cotidiano, um dia a dia, de tal maneira que o aluno se sinta, né, vivendo isso no dia a dia dele, né? E não aquela coisa jogada, né? Resolva a equação. Não rola mais isso, né, gente? Então eu acho que o Enem está de parabéns, continuo achando, eu acho a prova do Enem simplesmente fantástica. Parabéns ao Enem. E esse ano, acho que o Enem deu uma segurada um pouco na contextualização. Ele usou o necessário para contextualizar, sem aqueles exageros que em provas anteriores a gente via. Gente, está de parabéns o Enem por essa bela prova, pelo menos eu falo, né, no meu conteúdo específico, que é, no caso, matemática, tá certo? Eu acho que ela é um pouco fácil, poderia ser um pouquinho mais trabalhada, um pouquinho só, mas para mim já está excelente. A minha proposta nunca foi de tornar a matemática um desafio. Prova não tem que ser desafio. Prova tem que testar conhecimento, habilidade do aluno e não ficar criando questões impossíveis, sabe? Aquela coisa de questão que ninguém faz. E aí não rola, gente. Aí, né, não, a questão impossível para mim em prova não pode rolar, tá certo? Ela tem que ser acessível e todo mundo tem que poder participar da prova, tá certo? Então, gente, é isso aí. Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. E não deixa de visitar o nosso site, né? O nosso matematicamuitofácil.com, um site focado no ensino fundamental e um site totalmente gratuito em mais de 340, né? Eu falei 350 ainda agora, mas é nessa faixa, 340, 350 páginas totalmente gratuitas. Tá bom, gente? Obrigado. Até a nossa próxima videoaula.